Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para tentar explanar um pouquinho para você sobre algumas ferramentas para a gente trabalhar à distância. Tá? Então, algumas ferramentas que a gente pode estar utilizando aí com os nossos alunos e também estando em contato maior com eles. Tá? No tutorial de hoje eu vou mostrar a utilização do Google Classroom, tá? Que é o Google Sala de Aula, mas eu vou também contextualizar um pouco os motivos de eu ter optado por algumas ferramentas e não por outras. Nós, professores da URI, a gente detém de uma ferramenta que é muito importante na nossa área, que é o G Suite. Tá? O G Suite é uma ferramenta paga do Google e nele ele tem o suporte de outras ferramentas, como, por exemplo, o Google Hangout Meet, né, que a gente pode fazer aí videoconferências com até 250 pessoas integradas dentro dela, e o Google Sala de Aula e o Google Drive de forma ilimitada. Porém, se a gente criar a nossa conta, a nossa sala de aula via e-mail da URI, tá? Via G Suite, os nossos alunos só poderão acessar as turmas se eles acessarem com o usuário e com o e-mail deles da URI. Tá? Ou seja, cada aluno da URI ele possui um e-mail, que é o RA do aluno, @aluno.uric.edu.br. Tá? Eu acredito que alguns alunos não saibam o seu e-mail e não saibam a sua senha também. Isso talvez iria dificultar o nosso sincronismo com esses alunos. Então, o que eu pensei? Eu modelei todo o tutorial e toda a ideia sendo criadas turmas no Google Sala de Aula por um perfil pessoal de cada professor. Então, cada professor vai precisar ter um e-mail no Gmail, que eu acredito que quase todos tenham, mas deixando bem claro, não é o e-mail da URI que nós iremos utilizar. Tá? Caso algum professor queira utilizar o e-mail da URI, tenha todos os e-mails dos alunos, tenha contato com os alunos, queira seguir, ok. Mas o tutorial aqui, a princípio, é apenas com o e-mail pessoal, tá bom? Eu vou fazer um passo a passo aqui com vocês, tá? Só estou saindo das minhas contas aqui, para que eu possa estar efetivando esse passo a passo bem direto com vocês. Então, vamos lá. Antes de eu iniciar, tá? Deixa eu só contextualizar o que eu pretendo fazer. Então, eu como professor do Espaço Maker da URI, gostaria de agendar uma aula, uma videoconferência pela web à distância com os meus alunos, com alunos de duas turmas diferentes. Turma A, que é de Introdução à Lógica de Programação, e a turma B, que é de Jogos de Lógica no Code.org. Para a realização dessa videoconferência, irei utilizar o Google Meet, que eu vou mostrar num outro vídeo. Para efetivar o agendamento dessa videoconferência, irei utilizar o Google Agenda. Também vai ficar para um outro momento. Porém, antes de realizar o agendamento e a própria videoconferência, tá, que é a nossa aula, eu preciso organizar meus materiais. Nós precisamos organizar os nossos materiais, as nossas atividades, os nossos exercícios, as nossas enquetes, entre outras atividades. Então, dessa forma, eu vou utilizar o Google Sala de Aula, que é o Google Classroom, tá, para poder organizar as minhas aulas. Então, vamos lá. Eu vou fazer o login aqui no Google, né? Vejam bem, eu vou fazer o login com o meu usuário pessoal. Beleza. Fiz o login, vou vir aqui nos quadradinhos que eu tenho aqui, né, que são os Google Apps, tá? São os aplicativos do Google. Vou descer com o meu scroll, com a minha barra de rolagem, vou vir na opção Google Sala de Aula. Só estou arquivando uma turma aqui, porque eu vou criar o do zero com vocês. Bom, então vejam só. Essa aqui é a tela inicial do Google Sala de Aula. Tá? Vocês, se começar do zero, vai cair numa outra telinha que é só clicar em continuar. Tá? Vejam bem que aqui eu já possuo uma turma criada, então eu tenho a turma A criada. Tá? Ela pertence à introdução em lógica de programação. Ela ocorre toda quinta-feira, das 13h30 às 15 horas, do sexto e sétimo ano. Tem algumas informações sobre elas. Eu vou entrar dentro dessa turma para mostrar para vocês. Tá? Então aqui já tem a turma criada. Tá? Aqui em cima tem o mural, as atividades, as pessoas e assim por diante. Tá bom? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar a turma B. Tá? Eu vou criar ela do zero com vocês. Tá? Então vamos lá.
Eu vou voltar na opção turmas aqui, vou clicar nesse mais que eu tenho aqui em cima, em criar turma. Tá? Vai habilitar essa opção, tá? Vocês podem marcar aqui que eu li e entendi, tá? E vou dar um continuar. Nessa tela, uma tela bem importante, tá? Que nós temos o preenchimento aqui de 4 informações. Lembrando, a única informação que é obrigatória, que nós precisamos preencher para poder habilitar esse botão de criar, é o nome da turma. Tá? Então, essa é a opção obrigatória. Vou colocar aqui turma B, que é a minha identificação, tá? Jogos de lógica. A opção de sessão, tá? São as informações básicas da turma, ou seja, o horário que a turma acontece, a série, o ano, etc. Tá? Então, vou colocar aqui o dia da semana, tá? Então, vou colocar sexta-feira, 13h30, às 15 horas. Sexto e sétimo ano. Tá? Um assunto é um assunto da disciplina ou a área do conhecimento que se destina a uma determinada turma. Tá? Eu vou colocar aqui lógica de programação. Tá? Na sala eu vou colocar aqui, acontece na sala do Espaço Maker da UD. Tá bom? Então são essas 4 informações que eu preciso preencher. Lembrando, a obrigatória é apenas o nome da turma. Tá? As outras são apenas para detalhes e informações extras. Mas é interessante preencher. Vou clicar em criar. Beleza. Criou a turma aí. Tá? O que eu preciso atentar vocês nesse primeiro momento aqui? Tá? Para esse código da turma aqui. Ó, tá? Isso é muito importante. Esse código é o código que vai ser passado posteriormente para os alunos. Tá? Ou seja, para os alunos poderem entrar dentro dessa turma, aí eles vão precisar digitar esse código, tá? Que é o código da turma. Esse código a gente pode desativar ele, mas eu sugiro não desativar, porque como a gente sabe qual aluno pertence a qual turma, né? Cada aluno tem sua turma. Então, é importante que X aluno não entre na X turma, tá? E assim por diante. Então, é por isso que é importante esse código. E aí, cada professor pode se organizar com os códigos referente a cada turma, tá? Se clicar nesse quadradinho ao redor aqui, o código vai aparecer maior aqui na tela, tá? Então, esse é o código dessa turma B, de jogos de lógica, tá? Nessa outra parte, nós temos 2 botões. Um botão de selecionar tema, que é para fazer alteração do tema, aí, que é um tema de esporte, tá? Um tema de artes, matemática, ciência, enfim. Ou se quer fazer o upload de uma foto. Eu vou fazer o upload de uma foto que eu tenho aqui na minha área de trabalho, tá? Para mostrar para vocês. Então, vou alterar aquela foto de entrada, e essa foto ela precisa ter pelo menos 800 pixels, senão ela não vai carregar aqui, tá? Vou autoajustar ela aqui. Beleza, carregou a minha foto aí, tá? Então eu já tenho uma outra cara para minha turma, já tenho uma outra identidade. Tá? Vamos lá. Outra questão que eu preciso mostrar para vocês, ainda na edição da turma, tá? É essa engrenagem aqui no canto superior direito. Ó. Você tem uma engrenagem ali, né? Clicar nela. Beleza. Vai abrir aqui os detalhes da turma. Falta uma descrição da turma. Vou colocar aqui apenas alunos do sexto ano da escola de educação básica URI Erechim. Beleza? Eu fiz o preenchimento de algumas informações e aqui na opção de geral, ó, vejam que eu tenho aqui a opção do código da turma. Tá? Lembra que eu falei que dava para desativar? Tem a opção de desativar. Não indico, tá? Mas fica a critério de cada um. Na opção de mural aqui, ó, temos 3 opções. Definir que os alunos podem postar e comentar, ou que os alunos só podem comentar, e apenas professores podem postar ou comentar. Eu sempre deixo a opção de os alunos podem postar e comentar, porque às vezes eu gosto que os meus alunos também publiquem algum material que eles já criaram, alguma ideia que eles têm, então eu deixo essa questão bem aberta para que eles possam estar criando e publicando ali também, para que eu crie uma interação com eles, né, crie um engajamento. Mas fica a critério de cada professor.
As outras opções aqui permanecem normais, tá? E a última situação que nós temos aqui é a situação de avaliação. Essa parte aqui, ela não existia, tá? Foi lançada há pouco tempo. Tá? Eu acho interessante a gente deixar para um outro momento essa questão de avaliação, até para a gente possa conversar numa reunião, em grupo, enfim, como que a gente pode criar avaliações aqui internamente pelo Google Sala de Aula, tá? Então eu deixei aqui sem nota final, tá? Mas se quiser atribuir alguma coisa, fica a critério de cada um também, tá bom? Vou clicar em salvar. Beleza, salvei as configurações da turma, tá? Quanto à questão de edição, acho que era mais ou menos isso, tá? Agora a gente vai para um próximo passo, que é o passo das atividades. Ou seja, aqui em cima no meu menuzinho, eu vou na opção de atividades. Nessa opção, eu tenho um botão de criar. Tá? Nesse botão de criar, eu tenho 5 opções aqui. Ó, tá? Criar uma atividade com teste, uma pergunta, publicar apenas um material, reutilizar a postagem e a criação dos tópicos. Tá? Eu vou clicar em criar atividade para que a gente possa fazer a primeira situação aí. Tá? Então, vou colocar aqui introdução. Tá? Vou colocar leitura. Tá? Atividade e introdução. É uma atividade que os meus alunos têm. Mas eu quero lançar um material aqui para que eles possam fazer essa leitura. Então, vou clicar em adicionar, fazer o upload de um arquivo aqui. Ó. Tá? Clicar, selecionar no meu dispositivo e vou pegar o arquivo que eu tenho aqui de introdução, que é a aula que eu já preparei de introdução. Eu vou clicar em fazer o upload. Esses arquivos podem estar todos lá no Google Drive e vocês podem também pegar do Drive e importar para cá. Tá? Fica também bem a critério de cada um. Tá? Em um outro momento posso estar mostrando isso. Beleza? Internet um pouco demorada aqui, tá, pessoal? Estou no interior, então estou em Biaçá, então algumas pendências aqui é respeito à internet. Vamos lá. Nessa aba da direita aqui, ó, tá? Em pontos, eu vou colocar sem nota. Por quê? Porque lembro que eu não estou levando em consideração a critério de avaliação. Tá? Definir uma data aqui, então vou colocar para sexta-feira, dia 27, e definir um horário também. Tá? E na opção de tópico, tá? Eu vou criar o primeiro tópico, que é o quê? Minha aula 1, tá? Que é de introdução. Tá? Beleza, então já ajustamos tudo. Aqui em cima, eu vou clicar nessa setinha para baixo aqui, ó. Vai ter algumas opções. Criar atividade diretamente, programar ela para que ela possa ser publicada posteriormente, salvá-la como rascunho ou descartar ela. Eu vou clicar para criar atividade já. Nesse exato momento, quero que crie. Beleza, criou a atividade aula 1, introdução. Tá? Vamos lá. Vamos para o próximo passo aqui. Tá? Vejam bem que ele já criou, né? E colocou o material dentro da aula 1 aqui. Ó. Tá? Próximo passo. Criar. Eu vou fazer o passo do tópico agora para mostrar para aquele professor que é, de certa forma, bem organizado, né, e que gosta de criar primeiro criar os seus tópicos de aula aqui e depois importar os arquivos, também pode ser feito. Então, em tópico, tá? Aula 2. O que eu vou ter na aula 2? Vou ter respostas. Tá? Beleza. Aí eu vou criar a aula 3. Eu vou deixar só assim. Então vejam bem, eu criei a aula 1, 2 e 3. Tá? Aí eu quero organizar a aula 1 aqui em cima. Então, aula 1, de forma sequencial. E aula 2. Só clicar e arrastar, tá, pessoal? Beleza, então temos a aula 1, 2 e 3. Vamos lá. Mas eu quero colocar alguma coisa dentro da aula 2. Quero criar algum material ou alguma atividade. Então, já criamos a atividade. Vou clicar agora na segunda opção aqui, atividade com teste. Tá? Na atividade com teste, veja bem, ele já cria um próprio formulário para que vocês possam otimizar esse formulário. Tá? Vou clicar no formulário aqui e vai abrir um dos formulários do Google. Ó, tá? E aí, aqui sim é possível atribuir questões de múltipla escolha, de lista suspensa,
tá? De respostas mais longas, enfim. Eu não vou me ater a esse exemplo aqui, tá? Porque é um tutorial curto e direto para a utilização do Google Classroom. Posteriormente, eu posso voltar com um tutorial de como fazer um formulário aqui e trazer ele lá para o Classroom. Vou fechar essa opção aqui, tá? Então, vejam bem, aqui eu tenho a criação dessa atividade. Eu vou fechar ela, tá? Porque eu não vou criar ela. Vou voltar na opção de criar, tá? E vou criar uma pergunta, tá? Para a gente possa ver a diferença dessa pergunta aqui. E você pretende programar o seu computador? Uma pergunta para os alunos. Responda com base na leitura do material de introdução. Então, ele vai ter que responder essa pergunta com base na leitura daquele material. Tá? Eu posso criar uma resposta aqui, a resposta pode ser curta ou ela pode ser de múltipla escolha. Nesse caso não é o ideal, mas enfim, para mostrar para vocês, ó, eu posso colocar aqui a opção A, a opção B, tá? E assim por diante. Eu vou voltar aqui e vou deixar a resposta curta. Tá? Vou atribuir que ela é sem nota, vou atribuir aqui uma data de entrega, vou colocar para o dia 30, definir o horário. Tá? E no tópico, vejam que já aparecem os tópicos que eu tenho aqui. Eu vou colocar para aula 2 de respostas. Tá? E as outras opções aqui, ó, os alunos podem responder uns aos outros, sim ou não. Tá? E os alunos podem editar a resposta, sim ou não. Eu vou deixar que eles podem editar a resposta. Mas aí fica a critério de cada professor também. Tá? E vou clicar no perguntar para os alunos. Beleza. Vejam que a tarefa já foi criada. Ó. Tá? Aqui tem a aula de introdução com material. Veja que o ícone é diferente. Ó. Tá? Um ícone de atividade. Tá? Aqui tem um ícone de pergunta. Tá? Agora nós vamos para a próxima etapa. Criar. Agora eu vou publicar um material. Tá? Ou seja, eu vou enviar para os alunos a apostila. Tá? Então, material completo. Material completo para o ano letivo. Tá? Aí sim é a apostila dos alunos. Eu vou clicar em adicionar. Tá? Vou clicar aqui e vou fazer o upload. Então peguei um outro material que eu tinha e estou fazendo o upload dele aí. Beleza. Ele fez o upload. Tá? Aqui agora eu posso escolher o tópico que essa aula irá. Então vai para a aula 3, tá? E postar para os alunos. Beleza. Tá? Então ficou aqui, ó, aula 1, introdução, com uma atividade. Aula 2, atividade de respostas. Tá? E a aula 3, eu vou renomear ela aqui agora, porque eu esqueci de colocar a aula 3 referente à apostila. Tá? Então esses truques aqui eu estou fazendo para que a gente possa ir mexendo no sistema aí também. Vejam que os ícones eles estão diferentes. Ó. Aqui é um ícone de atividade, aqui é um ícone de pergunta e aqui é um ícone de material, tá? Uma apostila. Tá? Então já vimos aí atividade com teste, pergunta, material e vamos para o último agora que é reutilizar postagem. O que significa o reutilizar postagem? Imagine o seguinte, eu tenho aqui a turma B, certo? Que é a que a gente está criando, mas eu já criei a turma A. Então, eu quero pegar um material da turma A e replicar para a turma B. Tá? Então, posso fazer isso, reutilizar material. Posso vir lá na turma A, tá? E pegar o material de faça seu primeiro algoritmo, que é um material que eu já tenho criado lá no turma A. E vou colocar reutilizar. Veja bem, ó, faça seu primeiro algoritmo, introduza o algoritmo à sua vida, o material, e ele já criou o tópico para mim aqui também. Ó. Aula 4, algoritmo. Postar para os alunos. Tá? Vejam bem, eu estou reutilizando o material que eu já tinha na outra turma.
Tá? No caso de vocês, eu acredito que vocês não vão conseguir fazer, porque talvez não tenha outra turma criada, mas quando tiver outra turma criada, é uma ideia de reutilizar materiais. Tá? Vou apenas reajustar a aula 4 aqui, ó. Então ficou bem sequencial. A aula 1, introdução, aula 2, respostas, aula 3, apostila e aula 4, algoritmo. Tá? Então aí nós já temos, digamos assim, todas as aulas criadas, tá? E falta eu mostrar para vocês a opção de pessoas aqui em cima. Tá? Antes disso, veja que aqui no lado esquerdo, vocês têm uma espécie de menu, tá? Com todos os tópicos aqui, ó, aula 1, aula 2, assim por diante. Aqui em cima também temos, ó, o Google Agenda, tá? Ou seja, você pode agendar determinadas tarefas também lá no Google, né, no Google Agenda, e também temos a pasta da turma no Google Drive, ou seja, tudo que a gente está fazendo aqui está sendo salvo lá no Google Drive. Tá? Vamos lá, pessoas. Aqui em pessoas, tá, nós temos o professor, ou professores, porque eu posso adicionar mais de um professor àquela turma, tá? E temos os alunos. Para adicionar os alunos, tá, é só clicar aqui. Caso vocês tenham o e-mail do aluno, vocês podem digitar os e-mails dos alunos aqui e convidar eles para participar da turma. Caso contrário, o que vocês vão fazer é passar esse código aqui para os alunos para que eles possam estar acessando. Lembre, esse código aqui é o mesmo que vocês têm aqui na opção mural no início, que foi onde eu mostrei para vocês. Tá? Lembrem, se vocês clicarem aqui em exibir, ó, ele vai exibir o código grande. Tá? Já vou copiar esse código aqui. Okay. Agora eu vou para o próximo passo, tá? Que é o passo onde os alunos, tá, vão acessar a turma. Tá? Então, é onde vocês também podem estar ajudando os alunos. Ou seja, vocês vão pegar esse código aqui e vão enviar para os alunos. Tá? Então, eu vou só acessar aqui uma nova janela anônima, tá? Para que eu possa estar acessando um outro e-mail aqui. Vou acessar o e-mail da minha irmã aqui. Então, estou acessando aqui como se eu fosse o aluno, certo? Então, acessei o e-mail, vou vir em Google Apps, vou descer com o scroll e vou vir no Google Sala de Aula. Na opção Google Sala de Aula, tá? Vejam que eu não tenho nenhuma turma aqui, minha irmã não tem nenhuma turma, tá? Mas ela vai clicar aqui no mais, participar da turma. Tá? E vai colar o código aqui que o professor Paulo enviou para ela. Tá? Então, e vai clicar em participar. Está fazendo a inscrição. Tá? Vejam que a inscrição foi feita. Tá? Ela já entrou na turma. Tá? Então, vejam que todos os materiais que foi postado lá pelo professor Paulo, tá? Ela está podendo visualizar aqui com o horário que foi postado também. Tá? Tudo bem otimizado. Aqui em cima ela tem um menu de atividades, tá? Que aqui sim ficam organizados da mesma forma que o professor tem lá na sua organização. Tá? Se ela entrar aqui nesse material, por exemplo, ó, de ver atividade, ó, ela pode inclusive comentar. Ah, que legal. Muito bom o material. Obrigado, professor. Vou fazer um comentário também. Tá? Então, é mais ou menos isso que o aluno vai acessar. Ele também, daí, vou voltar lá na tela do professor. Tá? Vou dar um F5 aqui para atualizar. Na tela do professor aqui, tá? Ele já vai receber um comentário. Então, tem um comentário nessa nova atividade aqui. Tá? Então, veja que eu já tenho um comentário dentro dessa própria tarefa aqui. Ah, que legal, muito bom o material, obrigado, professor. Você pode responder a esse comentário. Show. Então, faça um comentário já marcando o aluno que comentou. Então, eu posso estar fazendo uma cobrança, posso estar enviando material, posso estar interagindo com eles, enfim. Tá? Então, tem toda essa dinâmica também, o professor também tem. Tá? Então, assim,
Quanto à questão do Google Sala de Aula, tá, do Google Classroom, o que eu tinha que mostrar era mais ou menos isso. Tá? O que eu pretendo agora nos próximos passos? É fazer um tutorial com a ideia do Google Meet, tá, do Google Hangout Meet, para a gente poder agendar uma conversa com os nossos alunos, ou seja, agendar uma videoconferência com os nossos alunos. Tá? Mas eu vou deixar para um outro tutorial, para uma próxima ideia. Também vou disponibilizar para vocês um tutorial escrito com todos esses passos, com print de tela, tá? Com tudo bem certinho, assim, com esses mesmos passos que eu fiz no tutorial aqui, tá bom? Era isso então, obrigado e espero que vocês estejam bem, fiquem por casa, né? Nesse tempo aí tempo sombrio, mas que em breve voltaremos, tá? Até mais.